tudo prontinho. Samizão, cara, obrigado pelo seu tempo, valeu aí por me ajudar. Acho que é um conteúdo legal no canal, que todo mundo aí tem interesse. E eu sei as coisas aqui de Portugal, você tá aí na Alemanha agora, consegue me ajudar, consegue falar um pouquinho das coisas de Alemanha. Então se apresenta aí pra galera saber quem que é o Samizão. Vai lá. Beleza. E aí, galera, meu nome é Sami. Sou QA Engineer, já trabalho como QA já vai fazer aí uns 6, 7 anos. Trabalhei um bom tempo em Portugal, inclusive eu ajudei um cara a ir para Portugal também, pois né? É, galera, pra quem não sabe, aí eu só tô aqui em Portugal hoje por causa desse cara, então, Samizão, obrigado aí agora gravado no meu canal, muito obrigado, Samizão, só estou aqui por sua causa, valeu. Nice. Então, fiquei um tempo em Portugal, aí surgiu uma oportunidade para vir para a Alemanha, tô trabalhando em Berlim agora, também como QA Engineer. Na verdade, agora eu tô migrando ali para QA Coach, né, na equipe. E é isso, essa é a história até agora, né? Legal. Cara, já de cara tem uma pergunta que pode soar interessante, algumas pessoas podem depois perguntar qual que é a diferença. O que você sentiu diferente do processo quando você fez do Brasil para Portugal e aí depois aqui de Portugal para Alemanha, na parte técnica, obviamente, e depois eu queria que você falasse um pouquinho se, para quem já está aqui na Europa, facilita aí, por exemplo, você já estava em Portugal, facilita ir para a Alemanha, ou se você estivesse no Brasil, seria a mesma coisa? Sim. Então, como a gente veio, já estava estourando o Covid, eu acho que facilitou um pouco, talvez por ser um voo interno. A gente não passou por alfândega, a gente passou pela imigração e tal. Mas o visto em si, ele é muito parecido com o Tech Visa. É aquele que tu tem que ter ali 5 anos de experiência ou um diploma na área que está em procura, né? Então, para vir, na minha opinião, foi muito parecido. A documentação foi parecida, a diferença é que você tem que entrar em contato antes com o governo alemão, com o departamento de trabalho alemão. A empresa entra em contato, no meu caso eu tive um auxílio da empresa e tal, então eles entram em contato, mandam toda a documentação para o governo alemão, vai falar que eles procuraram na Alemanha, não acharam, é uma vaga que está em muita demanda e o governo alemão vai dar o ok. É uma folha, é um documento que você tem que anexar junto nos documentos necessários do consulado alemão. É um documentozinho a mais. Acho que em Portugal também tem, muito provavelmente. Sim, é bem parecido. Consultorias fazem isso por elas mesmas e tal. E até agora foi muito parecido. A diferença que eu senti, não sei se você também passou por isso, acho que no seu caso foi um pouco mais rápido. Mas quando eu cheguei em Portugal, você chega com um visto temporário ali e aí você faz um agendamento no CEF. O meu demorou quase um ano para eu conseguir ir no CEF e pegar meu cartão de residente. Aqui, em um mês, eu já estava com o cartão e minha esposa também. E é interessante, você foi aí, igual você falou, você foi aí durante todo esse problema da pandemia e já estava ali no começo, alguns lugares já estavam até fechados. Como é que você fez o processo? Já até para a gente já entrar um pouquinho nisso. Foi tudo online? Não foi tudo online? E também outra coisa ainda no processo que você fez para a empresa. A língua foi um problema? Porque imagina, você precisa falar alemão para ir trabalhar na Alemanha, você precisa falar fluente inglês para ir trabalhar na Alemanha, como é que foi isso? Não, alemão não, pelo menos não em Berlim. Berlim, o lado bom é que Berlim é muito cosmopolita, né? Então, tipo, tá com muito... Eles estão querendo fazer um polo tecnológico aqui de startups, então tem muita startup, então aqui o inglês é mandatório, não o alemão. A não ser que você vai trabalhar talvez no SAP, que tem SAP aqui, então SAP muito provavelmente você vai trabalhar com clientes da própria Alemanha, então eles exigem o alemão. E talvez algumas empresas mais internas, não multinacionais, né? Mas o inglês foi mandatório e o nível já é um pouco mais avançado, ali entre o B2 e o C1. Beleza. Acho que é isso, né? Sim, e a parte do processo, você fez... Até depois, pessoal, eu não sei se quem estiver assistindo aí, às vezes, tem interesse em saber mais o processo depois da Alemanha, pode deixar aí no comentário que eu passo pro Samizão, ele responde sem problema. Mas o processo que você fez pro visto, foi tudo online? Você teve que agendar, porque imagina, aqui no CEF, hoje a gente tem esse processo online, mas quando eu cheguei, quando você também estava aqui, tinha que agendar lá no CEF, demorava, igual você falou, tinha alguns casos que demoravam um ano. Como é que tá isso na Alemanha agora? Sim, o da Alemanha você pode fazer o agendamento online, mas você tem que ir em Lisboa, você tem que ir no consulado alemão em Lisboa. Aí demorou acho que umas 2 semanas, porque são sempre com um gap de 2 semanas até o agendamento, então se você vai
se você precisa de urgentes, tem que já fazer agora, porque você só vai poder ir em 2 semanas no consulado alemão. Quando você vem com um visto de autorização. Aí quando você chega aqui, você vai fazer o seu cartão de residente mesmo. Acho parecido com o de Portugal. E aí aqui a gente teve que pagar, o meu e o da minha esposa, a gente pagou 100 euros cada. Mas tipo, demorou muito pra chegar a cobrança, não é na hora. Você vai lá, você faz e depois eles mandam uma carta e falam, paga aí. Legal. Beleza. Samzão, seguinte, você morou aqui em Portugal, cara, 1 ano, e a gente sabe que, cara, português adora comer, a gente tem o famoso bacalhau, tem o vinho do Porto, pra quem é brasileiro aqui se adapta muito fácil. Mas sabe, em relação à comida, você viveu em Portugal e agora você tá na Alemanha. Cara, tem muita diferença? Alemão só come salsicha mesmo, igual todo mundo pensa? Como é que é esse ramo aí? Então, eu acho que a alimentação do alemão é parecido com a cotidiana portuguesa. Não a dos brasileiros que vivem em Portugal. Acho que você já viu. Quando você vai almoçar com um português no trabalho, o cara sempre traz uma comida diferente. Geralmente é uma carne, uma salada, ou do nada o cara abre um pote de macarrão lá e joga uma lata de sardinha em cima. Exatamente. Então eles não têm muito critério, assim, eles não têm a filosofia do arroz e feijão diário, né? E em relação ao custo, cara, tipo, beleza, você vai lá no mercado, você consegue achar tudo bem próximo que é do Brasil. E o pessoal tem esse paradigma e esse estigma que, cara, Portugal, o custo na área de comida, a gente pode depois entrar aí em aluguel e outras coisas, mas na área de comida, quando você vai fazer compra, o custo na Alemanha é muito mais elevado que em Portugal ou é próximo? É mais barato. É mais barato? É mais barato. Sério? Das coisas básicas, assim, porque o Lidl que vocês usam em Portugal é alemão. Beleza. Então, e aqui o que deixa mais barato é que a maioria dos produtos industrializados o imposto é menor. É uma fraçãozinha mais barata, mas, por exemplo, o IVA de Portugal, se eu não me engano, era 23% em cima dos produtos industrializados. E era 13% dos produtos mais ali do mercado regional. Aqui, se eu não me engano, é 17% ou 18% os industrializados. Então, tem uma diferençazinha. Fora isso, marca branca. Se você quiser se alimentar que nem você se alimenta em Portugal, você vai gastar aí uns 2, 3 euros a menos no final do mês. Cara, mas então, tipo, quando o pessoal fala que o custo de vida em Portugal é mais barato do que em outros países aqui da Europa, em que sentido a gente pode se referir a isso? Porque imagina, eu tenho amigos, por exemplo, que moram aí na Alemanha também, fora você, tem outros amigos que moravam ou ainda moram na Irlanda ou até aqui em Londres, e eles falam, cara, realmente o custo de vida nesses lugares é muito mais alto do que em Portugal. E você me falou que a comida aí pode chegar a ser mais barata em alguns casos. O que é mais caro, então, nesses outros países? Aluguel. No Porto, Dá um exemplo aí, quando você morava no Porto e agora quando você mora na Alemanha, quando você paga? No Porto a gente morava ali, cara, 15 minutos andando do centro. 20 minutos, 30 minutos da Ribeira, andando. Sim, sim. E a gente pagava 600 euros para um T1, sem elevador, um prédio mais velho, mas muito bem localizado, com pingo doce na esquina de casa, uma lavanderia na esquina, sabe? Posto de saúde na rua de cima. Então era extremamente bem localizado, era perto do centro, mas longe da muvuca. Aqui eu tô num apartamento novo agora, é um prédio novo, e eu pago 1.099. Então aí já é uma boa diferença. Sim, sim. Mais de 400 euros. Sim, 500 euros a mais. Fora isso, o transporte público no Porto é mais barato. Por exemplo, no Porto, se você quiser pegar aquele bilhete onde você pode andar sem nenhuma restrição, é 40 euros. Aqui é 80. Exato. Fora esses custos, sabe? Por exemplo, o custo do mensal ali de energia, a internet, por exemplo, quanto você tem de internet, quanto você pagava em Portugal, quanto você paga na Alemanha. Porque principalmente para a de TI a gente utiliza muito a internet, isso é bem importante. Sim. Em Portugal, a água dava uns 30 euros. A energia foi um choque em Portugal, porque tudo era elétrico em casa, então, cara, no final do ano deu 700 conto de diferença, a gente teve pagado nada. Sim, eu lembro. Foi bem trash. Então, a média lá era 100 a 110 euros de energia. Ok. Aqui eu ainda não sei quanto vai vir a contagem final, mas até então eu tô pagando, se não me engano, uns 40 euros de energia, mais 24 euros de internet. E a minha internet é de 250 GB, 250 mega.
250 mega e você paga 24 euros mensal. Sim, sim. Então... E aqui não paga água, né? A água aqui é já no condomínio e o aquecimento também não paga. O aquecimento é do condomínio. O condomínio eu já pago, acho que tá 150 euros, que os 1.099 já você acrescenta mais 150 euros depois do 1.099, então 1.099 foi só aluguel. Mais 150 euros, que seria água, coleta de lixo e também o aquecimento, que aqui precisa. Sim, com certeza. Sim. Cara, você tocou num ponto importante, então vamos entrar aí. Legal, a gente tem, então você, por exemplo, tem aproximadamente um custo mensal aí só de aluguel, com água, essas coisas, 1.250, vamos arredondar 1.300 euros aproximadamente por mês. Fora depois a internet e outras coisas que você tem por fora. Agora, a parte do clima. Você morava ali na região do Brasil, que é a parte mais central, que não é ali tão quente igual o Nordeste, mas também não é tão frio igual o Sul, que pode até nevar, é uma parte bem tropical, bem gostosa. Portugal, você chegou a morar no Porto, que também já não é tão igual ao Brasil, igual a Lisboa, acho que Lisboa ali é mais próximo do que a gente tinha lá. Mas como é que é na Alemanha, cara? Como é que é na Alemanha, como é que foi em Portugal? Então, eu tô agora indo para minha última e nova estação, que é a primavera, né? Eu cheguei aqui no verão, finalzinho de verão, muito calor, tipo, mais de 30 graus direto, assim, pelo menos umas 2 semanas que a gente pegou aqui. O outono foi bem agradável até, sabe? Tipo, não fazia um frio absurdo, dava pra você sair na rua com agasalho não muito pesado e tal, tanto que a gente ia fazer caminhada de manhã. O inverno, cara, a gente estranhou um pouco, porque a gente veio com o pensamento do inverno russo, né? Tipo, o inverno inteiro ali com neve, temperaturas menos 30 e não foi. A gente pegou a temperatura de menos 15, com sensação térmica de menos 20. Eu tive que trabalhar nesses dias porque eu tava sem internet em casa, porque eu tinha mudado de apartamento. Nevando pra cacete, chovendo, ventando bastante. Mas dentro de casa eu andava de short e camisa regata. Então, tipo, a diferença de Portugal é essa. Os apartamentos aqui são preparados pro frio. Legal, ó, então, deixa eu falar um pouquinho de valores. A gente pode entrar nesse tema para falar um pouquinho aí da base salarial, falar um pouquinho... Você não precisa falar exatamente quanto você ganha, nada disso, mas a gente pode falar bases salariais. A diferença entre Portugal e a diferença aí na Alemanha, quanto que normalmente um júnior, um mid-level ou um sênior consegue tirar na Alemanha. E óbvio, não vale só a parte bruta, né? Porque a gente pode ter uma diferença bruta muito grande, mas no final das contas, o quanto sobra mesmo no final do mês, o quanto sobra de líquido, contando com todas essas despesas que você tem. O que você pode falar um pouquinho dessa diferença entre Portugal e Alemanha? Sim. A diferença principal que eu senti mesmo, em Portugal eu cheguei como sênior, então ali com salário padrão mesmo, que pelo que eu percebi, aí não tem nem problema falar meu salário, porque pelo que eu percebi é o que todo mundo chega ganhando em Portugal. Assim, que já tem uns 5 anos de experiência, que é os 2.000 euros brutos, aí você vai lá com o recibo verde, já cai para 1.500. Dá para viver, ok, se você for você, talvez com uma esposa, dá para viver sem muito luxo, mas se vive com qualidade. Aqui já foi o motivo de eu vir para cá, inclusive, né? Tipo, foi exclusivamente remuneração. Aqui, acho que por mês um mid vai tirar aí seus 2.800, 3.000 livre já, sem os impostos. E um sênior já parte ali dos 3.200 e aí vai, né? Acho que vai até uns 4.000, 5.000, se o cara for muito fora da curva, assim, né? Se for algo muito específico. Tipo, um sênior que fala um alemão fluente, o cara manja tudo em SAP, por exemplo. Sim, aí o cara tá feito um aqui na Alemanha. A gente sabe, o cara tá um bom tempo na empresa, tem tudo isso que consegue fazer o salário dele chegar a valores muito altos. É inegável. Sim, mas aí, o que vai diferenciar aqui, na minha opinião, é a facilidade pra você ganhar bem. Então aqui um mid vai ganhar bem. Sim. Ponto. Porque o salário mínimo aqui é maior. Em Portugal você tem vários outros fatores que vai fazer você ter esses 3.000, esses 4.000 euros líquidos. Aqui não. Aqui um sênior de entrada, se o cara realmente domina a tecnologia, que ele se propõe a trabalhar, ele vai ganhar com o salário básico de sênior, que já é ali seus 3.000, 3.500. A coisa muda de figura, por exemplo, quando você vem casado e a sua esposa vai trabalhar, por exemplo. É lógico que ela vai ter que falar alemão ou inglês.
dependendo do caso. Mas normalmente para trabalhos mais regulares aí é alemão mesmo. Só o TI que tem uma diferença aí. Então aí quando começa a juntar o seu salário, mas o salário da sua esposa, aí já começa a ter uma escalabilidade um pouco melhor. A diferença já é enorme. Exato. A parte econômica realmente, e até não dá para comparar, né? A parte econômica de Portugal ainda é o patinho feio aqui da Europa, comparar com as grandes potências que a gente tem, a Inglaterra, a Alemanha, até a economia da França, que é muito potente. Não dá pra gente comparar em termos de valores, realmente. Tá? E aí, em relação às lojas, custo de, por exemplo, roupa, vestuário, jogos para quem tem interesse. Aí, você tem um novo Xbox, quanto custa jogos? É mais caro? Celular, por exemplo. Carros a gente pode entrar, que, cara, isso é uma coisa realmente que me entristece, porque eu sei que na Alemanha carro é muito mais barato que em Portugal. A gente tem a Mercedes, que é daí, Audi, um monte de coisa. Então fala um pouquinho aí, qual que é o custo dessas coisas? É mais barato na Alemanha? É mais caro? Como é que é? Pra roupa, eu acho que é o mesmo preço quase. Porque se pegar a The New Yorker, que é uma que eu comprava bastante em Portugal, é daqui. Aí tem a H&M, que se eu não me engano é sueca ou britânica, não sei. Tem a Primark aqui também, que é britânica. Então, tipo, as lojas são praticamente as mesmas que tem em Portugal. Tem Zara, é lógico, tem Prada, tem Hugo Boss e tal. Sim. Mas as marcas, o alemão, ele é um povo bem simples. O alemão geral. É um cara que nem compra carro, o alemão racional mesmo. O meu gerente, eu tava conversando com ele esse dia atrás, ele falou que ele não viu necessidade de comprar o carro porque a conta não fecha. Ele prefere pagar 80 euros e andar de metrô do que pagar 200 e andar de BMW. Sim. Ele é meu gerente. Ele ganha uns 2, 3 vezes mais que eu. Ele tem dinheiro para isso. Mas eles são bem racionais nisso. Eles preferem guardar o dinheiro para viajar, para comprar uma boa casa, para ter um conforto extra caso eles precisem e tal. Em roupa, eles são bem simples. E na parte de eletrônicos, Sammy? Cara, celular, videogame, é mais caro, é mais barato? Como é que é isso aí? Então, eu acho que é quase o mesmo preço de Portugal. A diferença é que o poder de consumo do alemão é maior, né? Então, se você para calcular proporcionalmente, mesmo o preço sendo o mesmo, ele é mais barato para o alemão. Porque é difícil para um português pagar 1.200 euros num Mac, por exemplo. Sim. Para o alemão, nem tanto. O alemão, se ele quiser, ele pode comprar com um mês de trabalho. Sim. O Xbox, por exemplo, é o mesmo preço, é 499, que é tabelado na Europa. Pro português é mais da metade do salário mínimo. Exatamente. Então, e pro alemão é um quarto. É um poder de consumo um pouquinho maior. Legal, cara, show de bola. Então acaba valendo a pena aí comprar as coisas na Alemanha, porque realmente você vai ganhar mais e o preço, algumas coisas é até tabelado, como você falou, de videogame, até alguns celulares. Então o poder de consumo acaba maior. Um exemplo simples é carro, por exemplo. Você falou que dos carros, dos premiums aí, né? Os carros premiums alemães. Mercedes, BMW, Audi, você vê aqui que nem você vê Golzinho no Brasil, praticamente. Exato, sim, é um carro popular. É um carro popular. Lógico, o que você mais vai ver é Seat, Dacia e aquela marca espanhola que eu sempre esqueço, que vende bastante, assim. Mas não é tão incomum você ver um taxista andando de Mercedes. A gente pode mudar um pouquinho o assunto, entrar num tema interessante que tem muita gente que gosta. É óbvio, a gente tem aí on demand hoje para TV, então se você tiver o catálogo da Netflix, ou a Amazon Prime, ou aí Disney Plus, enfim, entre outros, você pode ali ter bastante conteúdo. Mas como é que funciona? Tem tudo aí legendado, você consegue assistir numa boa ou não? Cara, tá tudo em alemão, como é que funciona aí pra galera saber um pouquinho? Isso já é um pouco mais complicado. Aqui em Portugal não tinha, se eu não me engano, tinha muita coisa que era dublada em PT. Na Netflix, por exemplo, não tinha nem a versão original, vamos dizer assim. Português europeu, sim. E aqui na Alemanha eles gostam muito de dublagem. Por incrível que pareça, a cultura da dublagem na Alemanha é tão forte quanto no Brasil. Fora isso, muitos filmes só tem legenda alemã. Os filmes americanos, por exemplo, você vai pegar a legenda alemã, uma alemã, uma legenda em inglês, então legenda PT, BR, esquece. Mas aí você ainda consegue achar alguma coisa ou outra no catálogo da Netflix, por exemplo. Os originais da Netflix sempre vêm com todos os idiomas e todas as legendas possíveis, porque são feitos para a Netflix já pensando no mercado global.
Disney Plus, pelo que eu vi, assim, os filmes Disney mesmo, quase todos são todas as legendas e dublagens possíveis. Aqui os filmes, não sei porquê, mas os filmes da Pixar e da Lucasfilmes, né, Star Wars, não tem nem dublagem, nem legenda em PTBR. Porque é nerd, já se ferrou. Sim, assisti com a legenda em inglês. Sim. E Amazon Prime aqui é quase impossível você achar algo bom, porque é tudo com legenda no máximo em inglês, na maioria dos casos legenda em alemão ou dublagem em alemão ainda por cima, a não ser os originals, né? Amazon Originals. Mas aí, entre os dois países, cara, é legal morar em Portugal, é legal morar na Alemanha, qual dos dois países você moraria aí? Vou me aposentar, vou comprar uma casa, vou morar, coisas boas na Alemanha, coisas boas em Portugal, qual dos dois? Cara, eu particularmente gostei muito de morar em Portugal. Pelo menos até agora, as minhas melhores lembranças são de Portugal e não da Alemanha, porque eu cheguei aqui em lockdown, então eu conheço só Berlim e nem conheço Berlim inteira. Portugal você tem muito mais facilidade, porque é o seu idioma. No caso da gente que vem casado, a minha esposa não fala inglês, então ela fica muito dependente de mim. Em Portugal ela era totalmente... ela tinha autonomia para fazer praticamente tudo. Então quando você compara assim, qualidade de vida entre o casal, Portugal sai ganhando. Eu penso em me aposentar, talvez comprar uma casa em Portugal, não no Porto, nem em Lisboa, talvez mais no centro ali, onde é mais barato, sim. talvez no Algarve. Eu sei que muito alemão faz isso, inclusive, muito alemão, muito inglês faz isso. Exato, os caras se isso que eu ia aposentam e falar. vão para Portugal. Exato, isso que eu ia falar. Nessa região que você me falou, que é o Algarve, que é a região bem sul aqui de Portugal, cara, é interessantíssimo, porque tem muito inglês lá, assim, tem muito mesmo. Você vê na rua, é inglês pra todo lado. Inclusive tem alguns deles que tem comércio, assim, o cara foi pra lá, mudou, comprou, sei lá, um restaurante, alguma coisa, e às vezes nem fala português. Se você vai ali, é o garçom que tem que se comunicar e traduzir pro cara, porque ele não vai entender. É um ponto bem interessante. É lógico, a facilidade que você tem em Portugal é ímpar. Sim. Você praticamente saiu do Brasil e você tá indo numa outra região do Brasil, porque se você tá no sul e vai, sei lá, pro Nordeste, às vezes o português é mais difícil de entender do que o de Portugal, e vice-versa, né? Sim. Então, assim, em Portugal eu acho que o serviço ainda funciona um pouco melhor do que o Brasil, por mais que eu tenha as minhas ressalvas ainda com os trâmites de Portugal referente à imigração. Eu não tive boas recordações com isso. Mas, no geral, funciona bem. Você precisa ir no hospital, a saúde é pública, você tem ali seu utente assim que você chega. Aqui eu nunca precisei usar, mas a saúde não é pública. A saúde já entra no desconto ali mensal do seu salário. O bom é que você vai ter a mesma saúde que um cara que ganha, sei lá, 300 mil euros por mês. Não importa. Você vai no mesmo hospital que o cara. A diferença é que o cara vai pagar muito mais que você, porque é uma porcentagem do salário. Então... Sim. O desconto já vem na folha, então, cara. Sim. Não tem pra onde escapar. Legal. No geral, eu gosto muito da Alemanha porque, cara, eu gosto dos carros daqui, eu gosto do estilo musical daqui, das paisagens, eu gosto de frio. Aqui, eu ainda não fiz isso, mas a vontade que eu tenho é de pegar um carro e cruzar, ir para as montanhas e tal. Você faz divisa com a Holanda, você faz divisa com França, você está no centro da Europa, né? Então, assim, para aproveitar agora a minha, vamos supor assim, quase entrando na terceira idade, aí eu prefiro a Alemanha, porque aqui é para viajar um pouco mais fácil. Mas para aposentar, muito provavelmente, ou Portugal ou Espanha.